Olá a todos, mais um episódio do nosso Outdoorcast. E aqui hoje, com a presença ilustre de dois parceiros de negócios, não vou nem falar clientes, né? Parceiros de negócio e parceiros antigos. Também não vou falar quanto tempo, senão revela a idade aqui. Mas esse antigo vem com muito carinho e muita nomeação, porque esse antigo refere-se a muita experiência também, uma jornada incrível de trabalho e de experiência dentro do Out of Home brasileiro. Meu amigo Aloysio, minha amiga Rejane, importamos de São Paulo ambos aqui para dar uma repaginada no conhecimento, no entendimento de como está a mídia Out of Home em Curitiba. E sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês dois aqui no nosso Outdoorcast, no nosso estúdio aqui de gravação. E passo a palavra para vocês aí. Muito bem-vindo, muito feliz por vocês estarem aqui. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço antecipadamente, Jackson, você dar essa oportunidade, porque eu acredito que é uma forma da gente renovar conhecimentos, trocar experiências, né, e ter uma visão atualizada do mercado que está sempre em evolução, né? Vocês estão sempre em evolução. Acho que a gente teve... Esse dia foi um dia intenso ontem. Quero agradecer você e a sua equipe comercial também, em especial a Ana. Ana Paula, que está aqui. Vocês não estão vendo, mas a Ana Paula está aqui nos bastidores. Por toda a atenção e por toda a troca de experiência. Foi uma coisa muito rica. A gente volta com outro olhar agora para São Paulo também, a respeito de Curitiba, e eu quero agradecer isso pessoalmente. Isso aí. Faço das palavras do Alô as minhas, porque ele é eloquente, né? Eu sou apaixonada pelo meu sócio. Ele é gentleman, mas realmente é muito bom estar novamente com vocês, e aí respirar, ter essa atmosfera curitibana, com a pura essência, né? E esse conhecimento, ele é muito valioso pra gente, que tem cada vez mais levado, né, para os nossos clientes esse olhar regional, esse cuidado, né, com o olhar local. Então, para a gente tem sido essencial, sua equipe, vocês, né, amigos de longa data. Eu até tenho, assim, um apreço pela forma como vocês nos tratam desde sempre, né, uma história aí longa que no decorrer vamos falando, né. Legal. Muitos anos e acho que o mais legal de tudo isso é ver uma cidade, como vocês viram ontem e hoje, que urbanisticamente mudou completamente em 10 anos. O crescimento da cidade, a expansão imobiliária, a expansão comercial, por consequência, o modal audiência e como que se olha essa audiência, como que se percebe essa audiência, né? Quem são essa audiência que estão, né, nas ruas todos os dias, mudou completamente, vocês viram isso. Curitiba é uma cidade, não só uma cidade muito organizada do ponto de vista como cidade, como place, como grande metrópole mundial, mas também uma cidade muito organizada no Out of Home, em função de um decreto que foi feito há muitos anos atrás e com muita sapiência, com muita inteligência, com muita boa vontade de todos, do poder público, bem como do meio Out of Home, que tomou a iniciativa também de buscar essa mudança e essa autorregulamentação que está tão em voga agora. Acabamos de sair do Summit, né, semana passada em São Paulo, falamos muito de autorregulamentação do Out of Home. E aqui Curitiba é uma prova disso, né? Uma prova que se você mesmo, agente do mercado como veículo, toma a dianteira e organiza isso, né? Ajuda o poder público a organizar isso, tudo fica mais friendly, tudo caminha em prol do melhor dos três mundos, que são o veículo, o anunciante e vocês, agência de planejamento, que estão junto, ou uma agência 360 que vai estar junto. Tá? Vamos lá, para não fugir aqui, senão também nos nossos bastidores comigo aqui a Alexandra, nossa gerente de marketing, Henrique, nosso design e também nosso especialista na captação de todo esse ambiente que vocês está chegando na sua tela, seja onde você estiver aí. O Fausto, nosso agente de rodovias, vocês tiveram ontem uma apresentação também de rodovias, né? A forma que a gente tem trabalhado rodovias é uma forma muito bacana, muito eficiente para o anunciante e para vocês planejarem, né? Mas eu não posso fugir da pauta aqui, porque a Alexandra fica com um reloginho ali que vocês não estão vendo e ela fica me deixando um pouco nervoso aqui. Mas vamos lá, ó.
nosso episódio aqui, falando com a Luísa e com o Rejane, e a primeira questão aqui, começando pelo começo, né? História da Duo, né? A história da Duo, eu ia falar que Duo H é Duo, e até o que é esse Duo aí? Bom, eu falo ou você fala? Você fala. É o seguinte, nós trabalhamos, né, por muitos anos juntos, Alô, meu mentor, meu diretor em muitas agências, né? Em determinado momento, acabamos, né, cada um tomando um rumo, mas sempre com uma amizade muito forte. E nesse decorrer do tempo, ele saiu de uma agência, eu saí de outra, e aí eu olhei e falei, Alô, vamos montar uma agência? Num primeiro momento, ele, não, Regiane, imagina, nananã. Literalmente, colocamos Alôzinho, né, contra a parede e falou, Alô, o que de ruim pode acontecer? Isso aí. Ele falou, verdade, vou me arriscar. E fomos nessa toada. Nesse dia, tomamos a decisão de abrir a Duo. Todo mundo tem essa visão, né, do eu e o Alô, mas na realidade, nós entendemos que a Duo, ela é eu com a Outdoor Media, eu com o nosso cliente, porque somos uma unidade e junto com vocês ficamos completos, né? Então, montamos a Duo para fazer um planejamento out of home de qualidade. A gente sempre briga muito, né, com essa questão, não é uma entrega, simplesmente uma compra de mídia, uma compra de ponto, ir com um aprofundamento na praça, tendo todo esse repertório que já faz, né, parte, a Aloysio tem mais de 35 anos de mercado, é um cara, assim, que a gente tem muita... respeito, admiração. E é um conhecimento, né, muito grande. E eu sempre falo que conhecimento dividido, ele é a única coisa que não se subtrai. E é uma coisa que ele passou para mim, eu vou passando para a equipe e vai formando essa cadeia, né? Então, esse foi o nascimento da Duo. Nascemos em maio de 2023, daqui a pouco vamos completar 3 anos. E é uma alegria imensa, né, fazer parte desse movimento com a nossa cara, com o nosso jeito e fortalecendo, né, a nossa indústria. Muito bacana. É legal, assim, eu vou só complementando a voz da Rejane, porque eu acho que é uma coisa que a gente sempre se emociona, né? Porque assim, você olha toda uma trajetória lá atrás e você vê o quanto você vem construindo isso, né? E aí quando ela fala mentor, para mim me soa muito pesado, assim, porque eu não sou mentor. Na verdade, eu sou um aprendiz, eu tô aprendendo sempre. Hoje mesmo aprendi um monte de coisa com você. Eu aprendo observando, aprendo olhando, aprendo questionando, seja perguntar por que determinada coisa é de uma cor ou de outra, porque eu acho que você precisa mergulhar. Não pode ser uma coisa rasa, sabe? Você tem de emergir, você tem de vivenciar. Por isso eu acho tão importante esse trabalho de vocês, de trazerem pessoas, deslocarem pessoas, porque é esse movimento mesmo que a gente tem de fazer. Eu sempre falo, né, assim, o meu pensamento sempre foi esse, assim, você pode pensar nacionalmente, mas você tem de agir localmente. Então, assim, o agir localmente é o quê? É você ter o conhecimento exato de como a coisa se comporta, como os formatos conversam com aquele público, que público é aquele que transita por ali, de onde que ele vem, para onde ele vai. E a gente conversou muito hoje, também já conversou com você anteriormente, porque hoje a mídia exterior não se trata só simplesmente de um formato, né? É uma coisa sempre orgânica, ela sempre vai se construindo e se criando. Então, assim, a gente vai ter de se apegar a cidade é viva, né? Exatamente, a cidade o fluxo é viva, o fluxo é vivo. E eu acho que tem essa coisa da gente prestar atenção na jornada mesmo, para saber em que momento você está falando, com quem você está falando, para não ter o que sempre se questiona, que é a questão da dispersão, né? Ah, mas eu não vou ser muito dispersivo aqui. Tá, mas você tem determinadas faixas, determinados horários que você pode fazer isso. Ou seja, existe N formas de você segmentar. Sim. E essa segmentação, ela só vem a partir de um conhecimento local. Porque eu não posso simplesmente pegar isso de Curitiba e replicar para o Rio de Janeiro, e replicar para um Salvador, e replicar para uma Fortaleza. São coisas totalmente diferentes. Cidades diferentes, geografias diferentes, cabeças diferentes. Exatamente. Uhum. E a forma como você interage também é diferente.
Então, assim, eu não sei se eu estou indo além já do... Certíssimo. além do que a gente estava falando, mas é só complementando o que ela fala, para entender um pouco também o pensamento da Du enquanto agência. Porque, assim, eu não estou interessado em apenas um dado numérico. Não é essa a questão. O número é importante? Sim, ele é importante. Ele é uma medição? Ela é uma edição, eu tenho que ter respeito por isso também. Mas eu acho que são outros fatores também que a gente tem que levar em consideração. O qualitativo, para mim, é um fator muito importante. O cuidado que vocês têm com os formatos que vocês trazem, com a concepção que vocês dão, com o conceito que vocês dão, eles têm muito a agregar para uma marca que está ali, instalada ali. Entendeu? Então, assim, é nesse sentido. É uma coisa simples, mas assim, eu queria colocar isso porque a gente tende a ir além dos números. A gente não pode ficar preso só aos números. Existem coisas além do número. E é isso que a gente tem de cada vez mais tá instituindo mesmo, sabe? Como uma pauta de observação, uma pauta de modificação até. Porque isso colabora também com modificação. E até dentro da tua fala, destaquei algumas coisas aqui, que é muito importante, principalmente para você que está começando a carreira agora. Né? Eu estou com 35 anos de carreira. Né? Parte dela, primeira parte, a primeira perna, 13, 14 anos como marketing, e depois eu virei a mesa e vim para veículo, e dentro de veículo sempre no out of home. Né? Vocês, quantos anos de estrada já, Alô? Eu tenho mais ou menos 35. Regiane também por aí, né? Eu tô no mercado desde 2005, tô com 20, vai fazer 21. 21, exato. Não, comecei como veículo 51, também. 51 já, isso é uma boa ideia, né? Veículo. 51. Isso aí. e eu acho que dentro disso, aqui eu acho que tem, né, o jargão lá, a voz da experiência, e a experiência se conquista aí na rua, apanhando todo dia, levando porrada, aprendendo, levando a cabeça, resiliência, né? E uma das coisas que eu destaco de você, da tua fala e da Rê, é o fato do que nós estamos fazendo. Você quer falar de fluxo em Curitiba, você quer falar de audiência em Curitiba, você quer falar sobre out of home em Curitiba? Vem na praça. Isso. Vamos discutir ali no meio-fio, na esquina, como a gente estava agora, Exato. olhando o comportamento das pessoas, do fluxo, enfim. Né? E isso fica o convite para você que está começando carreira hoje, e eu vejo você muito sentado na frente de uma tela, muito discutindo isso que ele falou assim, ó, vamos conversar sobre esse assunto, vamos perguntar, ser curiosos, né, sobre esse assunto. O Aloysio me pergunta a cor do asfalto em Curitiba, que é diferente e tal. Enfim, ou seja, o olho está reparando, né, o olhar está reparando, só que você, ao perguntar, você perguntou para a outra persona já responde, ou seja, você não está perguntando num aplicativo de texto, no WhatsApp, você não está perguntando num e-mail, né? E isso eu faço um apelo e um convite a todos vocês que estão nos escutando, mais novos, saiam das telas um pouco. Lembrem que do outro lado tem uma persona, tem um ser humano, tem uma história, e se você tem a oportunidade de conversar com essa história, com esse livro, né, com uma enciclopédia daquele assunto, e vocês são, humildemente falando, vocês são, nós somos também, a Ana é ali, né? A Ana já está com a gente 10 anos, né, Ana? 11 anos, o Fausto já uns 4, 5 anos, o Fausto cuida da rodovia, Henrique, Alexandre, todos nós somos enciclopédias, entre aspas, com toda a humildade falando, do assunto, né? E eu vejo hoje um jovem muito ali, né, na resposta bate no ping-pong do Whats, e não tenho tempo, então respondeu o ping-pong, tá, não questiona, não pergunta o porquê, e isso vai para a ponta lá que é o cliente. E aí é um grande problema. Né? Então, isso eu queria fazer esse destaque, parabenizar por vocês estarem aqui. Não é uma questão de aceitar um convite, é a questão da vontade, iniciativa de trancar uma agenda e vir para cá. Porque o Whats está aí, né? Tá fervendo ali, né? O Whats, os e-mails está fervendo. Deixei na mão da Ana para não ir olhar. E a outra coisa em cima do que você falou, vocês falaram, e aí entrando aqui, o que é a Du? Né? Até porque tem muita gente ali que de repente é do meio publicitário, mas ainda fica na dúvida. Eu lá no começo, quando eu entrei para o AutoHome, confesso que eu ficava assim, nossa, mas por que tem a Du, na época não Du, outros nomes de agências, inclusive quando vocês citarem aqui ex-agências que vocês passaram, tiveram experiências, sejam elas quais foram,
podem citar os nomes aqui sem clientes, se vocês quiserem, pode citar de forma tranquila. E eu pensava assim, pô, mas por que tem uma agência lá de publicidade e daí tem essa agência ali de planejamento? O que é isso, né? Então, e quando eu entrei no Out of Home, eu fui entender que sem a agência de planejamento, o Out of Home não acontece. Né? A agência 360 não tem braços e não tem tempo e não tem know-how muitas vezes para fazer isso. Né? Até porque o mídia hoje ele se especializa em vários meios, só que o Out of Home, dentre todos os meios de massa, é muito peculiar. Né? É muito trabalhoso, é muito peculiar. Né? Então, eu queria que vocês falassem o que é a DU, uma agência de planejamento de Out of Home, o que é isso? Você quer falar? Não, eu posso falar dentro de uma evolução. O que eu acho? Eu acho que você abordou duas coisas super importantes aí. As agências, há um tempo atrás, e hoje eu também noto isso, o meio OH é um meio que eu sempre digo, é assim, a gente caminha para a evolução, sim, mas ele é um meio artesanal. Ele é um meio de construção. Então, assim, ele não é um meio que tem fórmulas, formatos, não existe uma tabela única, não é nada parecido com nada. Aperta um botão Aperta um botão e sai. E aí, o que eu acho? Eu acho que as agências lá atrás, elas tinham muitas demandas. Eu trabalhei 2 anos na África por 2 vezes. Então, assim, você dizer que a agência tem, mas assim, ela tinha uma pessoa especialista em OH. Eu não consigo fazer... E fazendo um parênteses, né? A África, para quem não conhece, uma legenda, uma das maiores agências de propaganda e publicidade e propaganda do mundo. Sim, certo? Exatamente. Então, a própria dinâmica do mídia hoje não permitia, porque o OH, quer queira, não, se requer um conhecimento muito específico, eu acho. Continuo achando isso. Certeza. A gente está aprendendo todos os dias. Seja numa simples evolução, você saiu do estático, você foi para um digital, seja entrando a programática no meio, ou seja, está tudo se mesclando. E assim, não existe tempo, porque as coisas são muito rápidas, não existe tempo ágil para isso, para a pessoa pensar em televisão, pensar em rádio, pensar... Sabe, existe uma simbiose, a gente tem que fazer uma simbiose com isso, com certeza. Eu já fui um mídia normal, digo para vocês normal no sentido de cuidar de formatos pré-existentes, entendeu? Eu já fiz televisão, já fiz rádio, já fiz jornal, já fiz tudo. Só que o H, eu fui caindo para esse jornal standard e tabloide. Né? Exatamente, exatamente. Página 3. Aí eu fui caindo para isso, né? A primeira agência que eu trabalhei, que era específica, que aí eu falei assim, não, agora é esse mundo só. E aí eu fiquei pensando assim, será que isso vai me limitar? Não vai me limitar, porque conceito é conceito. Se você aprende o conceito, você sabe, GRP é GRP, eu sei o que é GRP, eu sei como é que é a televisão, que a televisão lida com a audiência, etc e tal, tá tudo certo. Isso é um conhecimento que eu adquiri. Então, assim, não vou tirar. Só que o H eu tive de aprender, porque assim... É uma coisa crua. E eu aprendi com um dos maiores clientes, os maiores anunciantes que já existiu, e hoje também está retomando isso, graças a Deus, porque enxerga que o OH tem esse potencial ainda, que foi o Unilever. Sabe que o Unilever teve um período aí que ela ficou totalmente ausente da mídia exterior e ela está voltando. Então foi um cliente que era muito técnico, ele já era muito técnico com televisão, com rádio, com jornal, e ele começou a ser técnico com mídia exterior. Então eu aprendi a meio que querer ordenar de alguma forma dentro de um conceito ou dentro de uma defesa para um cliente como aquele, criar critérios para mídia exterior. E a City Media, que foi uma agência bem antiga, diria que foi a precursora disso tudo, só que era um único cliente, então assim, não dava... Embora o Unilever tenha marcas que você tenha diversidade, enfim, tenha targets diferentes, são produtos diferentes, mas era só Unilever. Cita 2 exemplos de clientes bem tradicionais, marcas Unilever bem tradicionais, para quem está nos assistindo e não fez a menção da marca. Por exemplo, Dove, por exemplo, Omo. Isso aí. Eu acho que, assim, começou lá de trás. Então, assim, a minha evolução, ela vem sempre em cima disso, dessa questão da mídia exterior enquanto você constrói ela. E essa foi uma primeira oportunidade que eu tive com isso. E aí eu percebi que, assim, precisa ter muito esforço, né? Precisa ter muita suor, muita transpiração e um pouco de inspiração, mas é mais transpiração no sentido de construir mesmo. Então, nesse sentido que eu
que eu digo que... e esse pensamento eu trago para mim até hoje porque eu acho que é um direcional para mim, sempre foi e tem dado certo. Então passei por outras marcas, passei por Vivo, trabalhei durante 8 anos com Vivo, que é uma marca que usa extremamente, com frequência, uma certa frequência a mídia exterior. E assim, eu percebo que as coisas vão evoluindo. Então elas vão, e eu quero acompanhar essa evolução. Eu não quero ficar numa coisa estanque, porque se eu ficasse parado nos critérios lá atrás, não, eu tenho de permitir que outras coisas entrem no meio, outras coisas que têm de ser observadas, porque até a sociedade ela vai mudando também. Então, o que eu tento fazer hoje na Du é justamente isso, é trazer toda a experiência que eu tenho, com a minha vivência que eu tenho com relação a isso, mas ficar sempre atento a essas evoluções, ao que o outro parceiro está fazendo do outro lado, ao que o outro, sabe, o que aquele mercado traz de diferente, que é o que eu te falo, assim, pensar nacionalmente, mas agir localmente, porque eu não posso pegar o que o que é, por exemplo, linear para uma praça e achar que esse modelo ele serve para aquela outra praça. Então, a Du tem essa particularidade. Parabéns por isso. E eu até complementando, acho que é importante a gente colocar uma coisa. A gente se coloca muito como uma agência boutique nesse sentido. Por quê? O Alô vem com essa bagagem gigantesca. Eu tenho a minha, bem simplista, perto da do Alô, que é um mestre aí do OH. Eu sempre falo isso para todo mundo que a gente vai falar de OH, que é onde nós nos deparamos com uma galera muito nova, que não tem dimensão do que é o OH na prática, como ele viu que hoje a Unilever, a gente já teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos também, como Du, graças a Deus, mas ela ainda segue algumas padronizações que foram criadas lá atrás. Então, é um legado muito... Na época do estático ainda. Exatamente. Na época do estático. E não estou falando dessa forma que hoje seja a era do digital. Inclusive, muitos embates, eu aproveito aqui até para fazer junto com vocês. Sim. Inclusive no Summit, semana passada, que nós estávamos juntos no Summit 2026, o maior evento da mídia exterior grande formato já realizado no Brasil, em São Paulo, semana passada. Sim. Onde tivemos a honra de estar presentes lá. O presidente da Central de Outdoor conduziu de uma forma muito bacana, o presidente junto com toda a sua diretoria, de uma forma muito bacana a construção desse evento. É um sonho para o grande formato estar acontecendo dessa forma. E o grande formato que hoje vive, eu vejo algumas polêmicas e confesso que algumas polêmicas que eu considero muito sem nexo até, no sentido, como foi há anos atrás, nós somos gerações 40, né, 40 mais aqui, viremos o que lá atrás a polêmica? On ou off? Gente, os dois vão acontecer. Os dois vão acontecer, os dois vão somam até hoje. Um trabalho muito, muito forte no OH exige um trabalho muito bem planejado no ON, porque ele vai convergir via ON. E muitas vezes aquele lead vai chegar na marca através do ON, que foi ativado no off, na rua. Concordo? Um não elimina o outro. E hoje tem uma outra discussão do que é isso ou aquilo, que é o tal do estático versus tela digital, né? Ou seja, tela de LED versus o painel estático, né, que a gente conheceu, todo mundo conheceu como um outdoor, e hoje é o Frontlight, que é um painel com um ativo de uma lona iluminada, etc. O rodoviário, enfim. Qual vai funcionar mais? Ambos vão, minha opinião, ambos funcionam. Depende da estratégia, sim, depende da estratégia de cada cliente, budget de cada cliente, e depende principalmente dentro dessa estratégia do que? Da dinâmica. Né? O que é a dinâmica? Uma marca nacional planeja uma campanha no segundo tempo da quarta-feira. Essa campanha tem que estar no ar segunda-feira. Como que nós vamos distribuir uma campanha de 35, 40, 50, 60 cidades na área de telecom, como você viveu, se for ainda mecanicamente no presencial do ativo físico? Impossível, essa campanha não vai para o ar. Concorda? Concordo. E aí eu acho que a dinâmica do digital veio para atender. Sim. Então, até puxando esse gancho aí em cima do que vocês falaram, eu queria que vocês fizessem considerações. Eu faço. Na verdade, eu concordo com você. Eu acho que tudo depende de estratégia, mas eu acho que uma coisa não invalida a outra. Eu concordo com você. Elas são complementares. Eu acho que são, assim, precisa entender a linguagem também, precisa entender a potencialidade de cada um desses meios. Porque, assim, se você pega um exemplo prático, você pega um estático, eu não tenho concorrência com ninguém, eu não estou competindo com ninguém. Eu estou ali sozinho.
né? O digital, eu já tenho looping, a menos que eu entre num projeto exclusivo que eu faça uma dominação daquele local e que eu falo, não, vou comprar todos os slots porque só eu quero aparecer, ok. Mas assim, o estático, para mim, ele vai ser sempre necessário, sempre. Porque eu acho que ele te dá mais domínio de território, sabe? Ele te dá uma série de potencialidades, porque assim, fora que você não compete mesmo com outra marca, é você ali, ponto. Então, eu acho que essa busca por digitalizar tudo, para mim, não é uma solução. Ela é uma solução dentro de uma estratégia, dentro dos tempos modernos, dentro do tempo que você acabou de citar um exemplo, né? É o tático, né? Exatamente. O tático se adequa mais para aquela estratégia. Ou tático. E mesmo digital, você também tem como ser tático nele. Eu não preciso fazer uma rede, né? Eu não preciso fazer uma rede, eu não preciso fazer um circuito, eu posso pontuar, que é onde a gente entra também na questão de estar conversando no momento certo, com a pessoa certa, no local certo, por onde ela passa, etc e tal, entendeu? Então, assim, os dois, para mim, têm relevância, continuam tendo relevância ainda. E dentro dessa e aí eu direciono para você aqui, dentro dessa vibe do estático, e concordo plenamente com você, inclusive eu acho que eu vejo um mix de planos onde o estático vem para dar aquele eixo, né, aquela espinha dorsal da campanha, né, ou com estáticos projetos especiais, icônicos, ou com estáticos tradicionais mesmo, mas dando aquela espinha dorsal, e o grande alcance e cobertura vem as telas de LED espalhadas por vários cantos do logrador, da cidade, fazendo alcance e cobertura. Esse é um plano dos sonhos. Não, esse é o plano dos sonhos, e a gente não pode esquecer, né, Alô, que querendo ou não, nós estamos aqui em Curitiba. Curitiba tem uma realidade. Eu vou para Rio Branco, é outra realidade. Então, tudo depende exatamente... Interior do Paraná, cidade menor, vai ser outra realidade. Exatamente. Eu estou falando assim, o que seria, por exemplo, se eu preciso comunicar numa rodovia ou antes de uma cidade, se eu não tenho painel rodoviário, eu faço o quê? Se o digital não chegou até lá. Sim. Então tem todas essas particularidades, né? E até a temática, né? Você tem que analisar o ambiente, a forma, a movimentação, como é que isso acontece. A temática que nós falamos ainda da mídia exterior, que é usada para localização, a mídia exterior que é usada para comunicação. Na rodovia hoje funciona ainda muita localização. Né? Quem não passa por um painel de rodovia e não se orientou por esse painel, com a informação de que há 20 minutos vai ter restaurante e combustível a preço a gasolina tanto litro. Ela te causa outra coisa também. Na rodovia você tende a estar mais relaxado também, né? É um outro momento que você está comunicando. Campo visual maior, enfim. Né? É um outro momento. Mas a gente não pode esquecer que o dinamismo, né, do digital e também hoje pelo excesso, né, de métricas que são muito importantes para a gente, a audiência, né, a gente está ali para comprar audiência, a gente não pode esquecer desse detalhe e a gente não esquece, eu até brinco, né, que a gente se une aqui com dois pensamentos, porque se os dois pensassem exatamente igual, não iríamos mais longe. Então, a gente tem essa premissa, adoro o estático, acho que essa narrativa ela é importante. Se trata de competição, sabe? Não nem de gosto, é de tático, isso, do momento. É complementar. Isso aí. A palavra é complementaridade, exato. E não tem uma receita pronta, né? Tantos por cento do plano tem que ser isso. Depende de cada município, depende de cada momento, depende do período da campanha. Hoje a gente depende de verba de cliente, né? Às vezes o cliente já traz uma verba destinada ao digital, já traz uma verba, minha prioridade é 60% digital, o restante eu posso aplicar num projeto. A própria curva de período, o cliente te dá um período de 3, 4 meses de curva de campanha, é um período que você sabe que o estático vai funcionar. De uma forma mais linear. E às vezes, assim, a questão tem campanhas que são definidas em uma semana. Sim. Eu quero uma semana apenas. Assim como nós já trabalhamos muito aí, com telefonia, e fazíamos flights semanais, né? Quando muito bissemanais, a cada 20 dias. Como que iríamos mecanizar esses flights bissemanais ou semanais, muitas vezes com ofertas, muitas vezes com ofertas mudando durante a semana,
se fosse uma mídia estática. Então, ali naquele caso, não cabe mídia estática, mas não é porque aquela companhia telefônica optou e acha melhor que o digital é melhor que o estático. Mas é que para aquele briefing, para aquela demanda e necessidade, taticamente o estático não consegue atender por suas características físicas. Exato. Exatamente. Para mim isso é claríssimo, mas assim... Legal vocês terem essa mesma visão, é bacana. Sim. Acho que eu vejo muita polêmica, às vezes sendo criado no mercado. Eu acho que tem uma questão de agilidade, eu acho que tem uma outra questão também de facilidade. Então, assim, é mais fácil. Mas é mais fácil, mas até que ponto ele é eficiente? Sim. Como vocês viram, realmente são enciclopédias aí, né? Ambos. E relembrando, eu acho que esse começo aí, até porque a gente está falando com uma audiência jovem aqui também, Sim. Todo começo não é fácil, e no meu começo eu cruzei tanto com Rejane, mas cruzei com o Aloysio, e do Aloysio eu vou confessar aqui, talvez nunca tenha falado para ele, que algumas babadas ele me deu na minha carreira, mas assim como também tive pessoas de alto gabarito profissional, de alto conhecimento profissional, que me deram, eu acho que é tudo forma e conteúdo. Né? Eu lembro uma vez de Netflix, que você pegou o telefone, me ligou e falou do plano que estava errado, que isso, que aquilo, mas você não me destruiu. Mas eu sei que naquele momento de estresse, falando com 200 milhões de cidades, um plano gigante, né? Eu lembro que é evidente que a gente sabe que tem uma tensão em cima de vocês que estão ali dentro de um corpo, né, de agência que tem milhões de pessoas envolvidas naquela campanha, e aquela campanha tem muito prazo para acontecer, tem que acontecer amanhã. Ontem, era para ter sido. Porque as pessoas não entendem isso também, quando, né, muitas vezes escutam a gente, veem a gente e falam assim, mas planejar tem tempo para planejar. A publicidade, o tempo de planejar é 1 dia e meio, né? E executar é meia hora. Então, o Alô, eu tenho muito carinho e muitas lembranças positivas dessa época. E Alô, você foi uma pessoa que você me deu. Eu confesso que tinha alguns momentos que eu tinha medo de falar com você. Sério, tinha medo, tinha receio. Até porque eu era novato da mídia exterior, né? Eu tive uma cancha ali de mercado, 13, 14 anos de marketing, mas na mídia exterior eu estava começando. E lá no começo eu já me deparei com você. E eu lembro que nesse começo eu tinha alguns momentos tensos. Mas hoje, e aí o mundo acontece, vai acontecendo, e acho que o mundo acontece em cima não só da verdade, mas em cima da construção da meritocracia. Né? Você continua o teu caminho, você continua o teu caminho, eu continuo o meu caminho, estamos aí hoje juntos, com certeza. falando aqui, discutindo e fomentando temas que para todos aqui vai ser de extrema utilidade. Né? E é tão bom ver também o teu lado, né, Jackson? Porque você era total do marketing e virou a chave, foi para veículo e você abraçou. Mas nunca abandonei o marketing. Você pode ver que a minha fala tá na tua veia. Tá na tua veia. Eu acho que isso é inspirador, entendeu? Porque assim como você fala, eu devolvo para você. Também a questão de babada, que defina babada, porque eu achei um termo peculiar, entendeu? Mas enfim, mas assim, a babada assertiva. Eu entendo por esse lado mesmo, mas eu também tive essa babada com você, entendeu? Porque assim, eu não me sinto dono da razão, eu tô aqui para discutir, né? Porque assim, quando você discute, você aprende mais, tanto de um lado como do outro. Então, se você fala que eu aprendi muita coisa, por isso que eu acho muito importante essa questão de se relacionar. Isso aí. Porque a nossa área é uma área de relacionamento. Relacionamento. Isso aqui, frente a frente. Não, de conversar frente a frente, de discutir mesmo, aí. porque você vai me ajudar. Eu te dou um insight, você me dá um insight também. Você me faz pensar diferente, entendeu? Aquilo que a gente normalmente padroniza. Então, eu devolvo para você esses agradecimentos, porque assim, eu não seria isso se não fosse esse outro lado. Bacana, muito bom. Entendeu? Muito bacana e eu reconheço. E legal estarmos hoje aqui todos. E eu reconheço isso porque tudo é construção eu sempre falo para minha equipe, vocês têm de sair da cadeira, vocês têm de ir viajar, vocês têm de conversar com quem tem. Eu sempre tive na minha cabeça de que assim, você representa um veículo, você tem de saber tudo daquele veículo para me convencer. Porque é você que vivencia isso, não sou eu. Então você tem de trazer isso para mim também. Então essa simbiose, eu sempre falo disso porque é uma simbiose mesmo.
né? Esse duo, que é se tornar uma célula só, é exatamente isso, é uma coisa mais coesa, mais forte. A gente junto é mais forte. Legal. Com certeza. Não, assim, um mídia novo hoje em São Paulo, que não sai da capital. Exato. Quantos existem hoje que a gente conhece? Exato. Nossa. Eles convivem o quê? Com 2 formatos, né? Basicamente o formato de trilhos ali indoor, né? Estação de metrô, e o formato rua, que é o quê? O mobiliário urbano e o relógio, certo? 2 concessões. Sim. Ou seja, eles são ausentes visualmente de convívio com mídia grande formato. Com Seriam os certeza. painéis, certo? Sejam eles Exatamente. estáticos ou digitais, sejam eles normais, convencionais ou projetos especiais. Eles não vivenciam isso se não saem de São Paulo. E conheço vários que não saem de São Paulo, capital. Como que um planejador desse vai pensar no grande formato, vai definir o grande formato, se ele não fizer isso que você falou, entendeu? De levantar da cadeira e vir para a praça. E é um desafio para a gente nesse sentido, né? A gente tenta para os nossos clientes, eu fico mais, né, com os clientes, eu tento transmitir exatamente essa necessidade, e não só da pessoa que é o coordenador. A gente quer levar o marketing inteiro para fazer essa diferença, para entender ali em loco como que funciona, como que aquela cidade ela se desenvolve e ela vive, né? Porque a gente está falando de uma coisa viva e as pessoas acabam tendo um olhar, né? Falando São Paulo só para aquilo que ela sempre vê. Então, é familiar. Então, quando você pensa num circuito de LED, considerando ali, né, falando até de Curitiba, que eu acho que foi uma super aula, eu falo que você é super professor, dos 15 pontos estratégicos, porque de alguma maneira eu vou captar aquele target, vou captar aquela audiência. Se a pessoa não vem. A gente tem um exemplo belíssimo da Castro Alves, Castro Alves, né, uma rua importantíssima aqui em Curitiba. Uma avenida, sim. Uma avenida maravilhosa. E tem uma cascata de vocês. Logo à frente tem um outro painel lindo e um mobiliário totalmente escondido. Então, você acaba vivendo a cidade, você tem ideia quando você vem, quando você vê. Quando eu brinco, né? Quando você pega, quando é ver de pegar. Porque uma coisa é eu olhar no mapa... A edição põe aí a imagem do cascata digital que ela citou da Castro Alves. É verdade. É incrível. Que vocês têm que visualizar para entender o que é uma mídia grande formato diferenciada, que é o que ela viu ali. Exato. E ela não foi impactada hoje, porque ela já planeja isso de lá. Mas ontem foi a primeira vez que vocês viram ele funcionando e conversando com a rua. Exatamente. E aí vocês veem, né? É só você olhar ali e você ficar olhando nos carros, as pessoas olhando e apontando. É impactante, enfim, né? não, isso é sem dúvida. Não é uma compra de olhar ali o ponto no mapa, que eu acho essencial, adoro geolocalização, todo mundo sabe que eu sou fã disso, eu gosto. Tem que ter. É importante, mas não é só o pontinho, é o que está ali no entorno, o que está ali envolvendo aquela mídia. Mas aí eu vou só dar um complemento que eu acho que assim... Fica à vontade. É aquela questão que eu te falei, não é o formato por si só. É um formato que ele pode te proporcionar a uma conversa. Basta você criar para ele. Por que ele chama tanta atenção? Porque ele é vivo. Não é o fato dele ser digital, ele ter movimento, mas é o fato dele contar uma história. Eu estou falando especificamente de cascata, porque eu acho que é um formato disruptivo, sabe? Assim, é super inovador. Estamos licenciando esse formato para o Brasil. Exato. Vamos ter um cascata digital em outras cidades, fazendo a rede. Genial. Aí assim, eu acho que a mídia exterior, ela vai para um outro lugar também. Inclusive, a gente estava conversando com a Ana nessa vistoria, para quem eu agradeço novamente toda a atenção que ela deu para a gente, da sua equipe, obviamente. Não poderia ser diferente, acho que ela leva um pouco de você também, mas assim... a gente se apropriar de alguns projetos, de algumas coisas que acontecem na cidade. Veja bem, o ano passado a gente fez por iniciativa própria, eu e a Regiane, a gente foi para Parintins. Festival de Parintins. Então, assim, esse ano como a gente já conheceu, como a gente já vivenciou, a gente já foi na praça, a gente tem um domínio do que funciona, do que não funciona, para um determinado momento. Isso é fundamental. Para um determinado momento. Mas isso não quer dizer... E o que a gente aprendeu, o que a gente deixa de legado para isso, a gente não quer dizer que a gente tenha de ficar só nesse momento.
a gente tem de entender o mercado, como é que ele acontece ao longo do ano também. E aí eu falei para Ana, falei assim, Curitiba tem um festival que é super importante, que é o Festival de Teatro aqui. Quando que ele começa? Final do mês agora, né? Vai começar final do mês. Então, quando que ele termina? É se apropriar disso, porque a cidade, ela vai permitir que outras pessoas conheçam Curitiba, que outras pessoas venham por um interesse do evento, né, cultural. Então, eu acho que a gente tem de sempre estar agregando esses elementos para dentro da mídia exterior, já que a gente é uma coisa viva, orgânica também, né? Não é uma coisa estanque, momentânea. Perfeito. Então, a gente tem que trazer toda essa movimentação também que combina com o que a gente quer pregar, que é a questão da mobilidade, que é o que as pessoas vão em busca do quê, vão para onde, né? Trabalhar uma jornada em cima disso. Falando nisso, falando em jornada, a palavra da moda, e que tem, para quem entende, consegue interpretar o conceito correto da jornada, entende o que é a raiz do OH, e antes de entender de raiz do OH, eu acho que está aqui a explicação lá do começo, o que é uma agência de planejamento de out of home hoje, qual que é a relevância dela nesse processo, no fluxograma, junto com uma agência de propaganda. Acho que está mais do que respondido, só com esse exemplo de Parintins aí está mais do que respondido. E isso acontece dentro do Brasil, porque o Brasil é o Brasil com S, né, mas é o Brasil com Z. Né, então o Brasil com S é essa regionalização surreal. Né, que de repente lá numa cidade do norte você vai ter um painel de mídia numa canoa e funciona. Né, e está tudo certo. Isso não deixa de ser mídia de rua, out of home. E aqui nós falamos aqui eu tinha aqui como bloco 2, bloco 3 aqui as pautas OH do planejamento, pós-venda, projetos especiais, enfim, a gente já deu uma embolada toda aqui para alívio da minha produtora ali, Alexandre, que fica com uma plaquinha com tempo, minuto, não sei se o minuto é o que falta, o minuto que já foi, e tem um minuto que já foi, então já foi bastante. E aí a gente já vai aqui, Alexandre, para você que é a moça do tempo, a gente já está indo aqui para o 4 e 5, que já está na reta final. E aí, dentro desse 4 e 5, eu coloco uma pergunta em cima do que vocês viram aqui. Vou aproveitar como bom marqueteiro de fazer o meu merchan, né? Mas eu acho que é um merchan conceitual e que fica de conceito para todas as praças. A gente debateu isso lá no Summit também. Vocês viram aqui uma aplicação, e eu vou falar aqui com toda a humildade possível dentro de uma companhia ao qual eu represento, que é a Outdoor Media. Né? Nós somos pioneiros desse conceito no Brasil. Não vou falar nem Curitiba, nós somos pioneiros, porque esse conceito já surgiu há alguns anos atrás, em torno de 8 anos, né? Que é o tal do face única. O que é o face única? Quando você tem conjuntos estáticos lado a lado, ou sequencial, a gente veicular apenas uma marca de cada vez, não veicular 2, 3 marcas lado a lado, como é comum no Out of Home Brasil afora, né? Ou no sequencial você tem várias marcas também. E aí a gente faz vocês viram vários projetos assim, né? Tanto no sequencial quanto no lado a lado, uma só marca. No final do dia, essa marketização lá na ponta, vocês percebem e o cliente percebe essa diferença? Essa entrega diferente? A gente tem alguns clientes que já percebem isso. Mas isso foi um processo de evolução, né? Não, com toda certeza, porque a gente já vem... porque tem uma valoração no final também. E a gente já vem lá atrás falando das boas práticas, né? Para criar para o nosso meio. Para o nosso meio. Porque com esse criativo bem feito, olhando para esse tipo de tela, né? De composição, é certeiro. Foi no nosso cliente, né? Ele ficou imensamente feliz e vibrando, né? Porque acaba gerando PR. Aí são as outras ramificações dentro do nosso universo. Você estabelece a conversa, né? Ela se torna concreta. Não é uma probabilidade, que é um item que a gente sabe. A gente trabalha com comunicação, a gente trabalha com propaganda, a gente sabe que é probabilidade, né? Mas nesse caso não, efetivamente é uma coisa concreta. Sim. Porque existe uma história ali que é percebida que você concretiza. Mas assim, voltando para esse gancho que você está falando dessa questão do face única, de um cliente só por aqui, por conjunto. É porque eu acho que cada vez mais a própria concorrência te mostra isso, né? Que assim, eu quero sair da concorrência, eu não quero ficar, eu quero ser o destaque.
Então, eu acho que esse é um caminho também. Meu lugar ao sol. Exatamente. Porque senão fica eu acho que a loucura de um querer aparecer mais do que o outro, entendeu? Eu acho que o ativo, ele alcança um grau de relevância e notoriedade. Sim. Essa notoriedade por trás, eu sempre falo pro nosso time, vem a autoridade. Né? A notoriedade te gera autoridade. Isso. Onde o ativo, ele passa com essa relevância a ele nomear para o cliente, a vontade do cliente fala assim, ó, eu estou fazendo esse ativo em Curitiba ou esse ativo em outra praça. Como é o distrito de mídia na saída do aeroporto ou entrada do aeroporto, onde nós temos 15 telas. Dessas 15 telas, todas elas, cada uma de um formato. Nossa, né? 5 telas para a direita, 10 telas para a esquerda da via. A via fica passando no meio do ativo, tanto que nós chamamos esse ativo de distrito de mídia, porque ele representa o conceito raiz do distrito de mídia, né, dos distritos de mídia que tem mundo afora. Times Square é o mais conhecido e mais famoso mundialmente. Sim. Ali também a mistura dos dois mundos, porque do lado direito nós temos 10 telas, sendo 5 estáticas e 5 digitais, uma abundância criativa, né, para o criativo explorar de formatos entre estático e digital surreal. Ali vai. E que o cliente, isso aconteceu conosco já, o cliente vai ali na frente, tira uma foto dele na frente do painel e fala assim, ó, esse é a nossa estratégia de posicionamento em Curitiba. Tal, nossa... entra a questão da autoridade. Isso, né? E aí vem o online muito forte. Então, você provoca, tá vendo? Vocês têm de utilizar isso, porque é um atributo que vocês conseguiram. Só que na conversa, anos atrás, para nós era muito normal ali ter 10 clientes veiculando. Como você tem aí hoje ainda, né? Muito normal na rua. É a questão do domínio, né, Jacques? Então o Face Única ele também vem nesse sentido, porque ele te coloca de uma forma... na prateleira ali no lugar ao sol de uma forma totalmente diferente, né? Então, e isso é uma coisa que os bons olhos do Out of Home conseguem perceber. Quem tá vendo percebe-se assim que tem uma mini Manhattan ali no aeroporto, né? Porque são formatos diferentes, né? E daí dá esse sentido. E a nossa inspiração foi lá. Foi em Dubai. A gente fez algumas imersões nem sabia, aí. Mas assim, foi o que passou para mim, tá vendo? Foi tudo certo. Né, que é o conceito que funciona. Aqui indo para o penúltimo ponto, na jornada do consumidor. Aqui, o OH saiu da localização e entrou na jornada do consumidor. A Alexandra pautou isso com muita maestria e eu venho falando para ela há alguns dias, coloca isso na cabeça no posicionamento do marketing, porque o marketing dirige hoje o comercial. É verdade. Né? Na nossa estrutura, o departamento de marketing está dentro do guarda-chuva comercial, porque eu entendo que o marketing é o 12º vendedor. Né? O marketing é o 12º vendedor na companhia. Isso mesmo. A companhia tem que ser orientada pelo olhar do marketing. Vendas tem que ser orientada pelo olhar do marketing. Marketing tem que ser um agente de vendas, porque no final das contas, tudo que nós fazemos aqui tem que gerar venda. Certo? Perfeito. O que vocês me dizem aí com a experiência de vocês, com a visão de vocês lá de São Paulo, das campanhas globais, as campanhas que veiculam no Brasil inteiro, de marcas que veiculam no Brasil inteiro, como vocês acabaram de citar, a experiência tua por Unilever, entre outras marcas. Esse OH, ele saiu da localização e foi para a jornada do consumidor, ele ainda tem os dois mundos, a gente já conversou isso fora daqui, nos bastidores. Como que vocês veem tudo isso? Eu enxergo que existem, né, os dois mundos, mas é muito claro, né, a nossa vivência, você acorda, você vai, eu moro em apartamento, pego o elevador, sou impactada, vou para as ruas, da mesma forma, eu moro muito perto ali de uma rodovia chamada Raposo, então, indo sentido Cotia, Osasco, já tem outros tipos de meios, então você tá ali, sendo impactado em toda a sua jornada, se eu vou fazer uma reunião com um cliente, se eu vou visitar meus pais, e por aí vai, então, faz parte da jornada, a mídia, ela tá entrando de uma forma muito orgânica na nossa vida, sem a gente perceber. Assim como no mobile, a gente tem isso, você fala, ai, nossa, nem queria ver isso. E o mobile tem uma vantagem, né? Você acorda, o despertador já está no mobile, que é a tela com a publicidade. Exato. Né? Literalmente, ele está, na hora que você acorda, a primeira mensagem que você vai ver publicitariamente, a tendência é que seja no mobile. Sim, sem dúvida nenhuma. A não ser que você se
blinde, né, de alguma maneira, né, coloque ali algumas blindagens. O Aloysio pegou meu celular e ele, nossa, Regiane, seu tempo acabou no Instagram, porque eu acho que a gente precisa colocar alguns limites, né, porque realmente, se a gente ficar envolto às telas, você não tem vida e... Você vai viver num outro mundo e que esse mundo muitas vezes não é o que vai acontecer aqui na vida real. Porque eu sempre falo também, ninguém posta, e aí fica para você que é mais novo, ó, ninguém posta no Instagram, no Stories, uma foto no ponto de ônibus 6 horas da tarde. É verdade. Embarcando no ônibus. Mas todo mundo posta no portão internacional de Guarulhos, embarcando para Londres, ou pegando o metrô. Então, o porquê? Então, muitas vezes lá, naquele mundo, a gente tem que entender que aquela realidade lá, talvez é uma realidade que não seja tão real. Você vai para Nova York também, né? Lá você adora. Aqui, eu tô no metrô, que não sei o quê. Então, é uma outra atmosfera, tá em frente a Manhattan e tira uma foto também. Exatamente. Né? Então, é uma outra situação. Mas a jornada, ela tem feito... A mídia, né? Out of Home, ela tem feito parte da nossa jornada diária. Acho que isso é essencial, tem crescido cada vez mais. É que eu acho que tem certas coisas que não precisa mais se provar com número, né? É a vivência, né? E falando de número, nós somos hoje o terceiro meio mais comprado no Brasil. Out of Home é o terceiro mês. Isso são dados Cantar e Bop, sempre meios, né? Exatamente. E, ou seja, para você que está nos assistindo e não tem tanta familiaridade com publicidade, entre todos os produtos de comunicação vendidos no Brasil, ofertados no Brasil, online ou offline, a mídia de rua, como um todo, o Out of Home é a mídia de rua, é o terceiro meio mais comprado hoje publicitariamente. Né? Então, é uma potência, por aí já né? vê a força. Indústria. E também é o único meio grande formato presencial físico que está no caminho de deslocamento entre a residência e um ponto de venda, né? Um ponto de consumo, melhor dizendo. Né? Então, né? E falando até em consumo, você percebe também a apropriação na parte do retail media, né? Então, hoje tem uma outra extensão, uma outra evolução. Além, nós estamos adentrando não só na jornada de audiência, rua. Certo? O retail é um mercado. O mercado tem o quê? Tem arroz, tem feijão. Mas o que ele tem lá para comprar o arroz e o feijão? Pessoas. Exato. Pessoas são audiência. Ou seja, o retail, o place, mercado virou ponto de mídia, ponto de contato. Exato, tá uma extensão e muito boa, né? A gente também atua nessa parte. Eu acho que é importante dizer que não só a jornada de rua, mas de determinados ambientes também, porque fica a conversa, né? Ali você também já tem uma outra conversa de dentro para fora e fora para dentro, porque faz muita diferença. Muito legal. Olha, eu ficaria aqui, sinceramente, vocês sabem, me conhecem. A Regiane já almoçou comigo sem muito relógio, né? A gente já almoçou, já ficou 3 horas conversando de mercado e negócios, né? É a coisa mais incrível, né? Quando a gente fala do que a gente ama. Com a Alô também. E ficaria aqui eternamente, até porque no dia a dia, lá em São Paulo, na mesa de negócios, a gente não tem tanta oportunidade, sempre porque aí realmente o tempo é mais escasso. E vocês são a prova viva do que a gente começou abrindo aqui, a importância de profissionais certos, no lugar certo, e a agência de planejamento está aí, está no lugar certo, sendo a partner, a parceira da agência de propaganda, a parceira do cliente muitas vezes, né, diretamente com o cliente ali, atuando, e nesse duo, né, ou desse trio, fazendo a melhor conversão em cima de um planejamento assertivo. E você do outro lado oferecendo o melhor que a gente precisa também para a gente concretizar, né? Porque e entendendo que o nosso negócio não é mais... Nós não fazemos as maravilhas que vocês estão fazendo, cascatas, etc e tal, entendeu? A gente também... A gente é cíclico, né? O movimento é cíclico, né? Porque isso aí também a gente só faz porque a demanda está entendendo isso. Um planejador como vocês está entendendo que isso é diferencial. Isso é publicidade de rua na veia, né? Então acaba sendo cíclico esse movimento. E aqui a nossa produtora Alexandra, para ela ficar mais calma, o que você colocou aqui de tendências, oportunidades do OH e do DOH, não preciso nem falar aqui, nem colocar essa questão, porque é o que a gente falou aqui muito, e queria agradecer a vocês dois, muito feliz. Para mim aqui está vindo várias imagens do passado aqui, que se eu for falar até vou me emocionar, e muito bacana estar aqui nessa mesa hoje com vocês, relembrando esses 17, 18 anos de trajetória minha e os 17, 18 anos da trajetória de vocês que eu pude estar convivendo,
né? E não são um dia, um ano, né? São 18 anos discutidas, arrumando problemas, né? Achando soluções, enfim, porque nem tudo dá certo da forma que a gente quer, mas eu acho que no final das contas o que vale, na minha opinião, é que 18 anos após tudo isso, nós podemos sentar numa mesa e conversar como amigos. E isso acho que é o que mais tem valor. Né? Então, é esse sentimento que eu passo para vocês com muito carinho, em ter recebido vocês aqui hoje no nosso Outdoorcast, mas na nossa cidade de Curitiba, no nosso inventário, que vocês estão aí nas ruas para acompanhar. Rejane, muito obrigado pela presença. É isso aí. Parceiraço do Nossa, muito bom. E assim, o meu agradecimento vem junto com o agradecimento de todo um time Outdoor Media, e cerca de 50 colaboradores diretamente no comercial, basicamente mais dessa metade está diretamente no comercial. Né? Então, eu sou muito a cara do comercial, mas eu sou essa cara que tem um batalhão de gente ali atrás. Né? Só aqui tem mais 3 aqui que não está aparecendo nessa câmera, mas tem igual valor e em muitos momentos maior valor do que quem está na frente da câmera. Então eu gosto sempre de, quando eu conduzo o Outdoorcast, a condução oficial é do Alisson, nosso CEO, nosso presidente da Central de Outdoor. Ele tem a didática, ele foi feito para, ele gosta do microfone, de uma tela, e se dá muito bem nisso. E não é o meu campo forte, mas eu improviso do meu jeito. Mas eu gosto sempre de, quando fazer aqui esse episódio aqui, de quando fazer eu tenho esses momentos, eu gosto muito de relembrar sempre quem está comigo nessa grande jornada. E aí eu tenho muita gente comigo, vocês conhecem uma parte disso, e sem essa parte eu não estaria falando tudo isso, eu não estaria construindo toda essa história com vocês, tá bom? Então, meu agradecimento a todos vocês, Fausto que está aqui, Alexandra, Henrique, Ana Paula, que deu uma saidinha, mas está aqui acompanhando vocês em todo esse período. E de coração, em nome da Outdoor Media, em nome de toda a família Outdoor Media, em nome de todos os curitibanos, muito feliz por vocês estarem aqui, anos depois, né? Anos depois. E parabéns pelo trabalho, é um trabalho inspirador a trajetória que vocês estão construindo com a Du. Parabéns. Muito obrigada, de coração. Agradecemos a todo mundo da Outdoor Media, que sempre nos recebe com muito carinho. E olha, fica aqui nosso agradecimento de toda a nossa equipe também, que está lá batalhando, ralando para fazer acontecer, porque também sem nosso time a gente não vai a lugar nenhum, né? Isso é o coletivo. É o coletivo. Muito obrigada. Alô, espero não ter sido muito prolixo e ter falado o suficiente. Você que tem mais, né? Você é sempre papo reto. Papo reto. O que eu falei lá do passado é papo reto. Você é o papo reto. Não, Aloysio direto. Pro começo de carreira, o papo reto às vezes assustava. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigado eu só queria colocar mais uma coisa. Gente, vocês são incríveis, né, na forma de exemplo. Eu espero que esse exemplo a gente leve para São Paulo, agora com o novo termo de cooperação. Acho que vai fazer muita diferença. A gente está com todo mundo agarrado aí, dando as mãos no nosso universo, para fazer com que a gente crie muito mais ambientes que conversem com a cidade de uma forma positiva. Vocês são inspiradores. Sentido, né? Muito obrigada, viu? Obrigado. E para encerrar, subiu mais uma plaquinha aqui. Vem aí o Summit 2027. Estou aqui com a presença do nosso presidente da Central de Outdoor, que eu sou muito próximo, sou muito amigo. E nós colocamos, presidente, 1.167 inscritos no maior evento do grande formato já realizado nesse Brasil com S, nesse Brasil com Z. Semana passada em São Paulo. E você, profissional de publicidade, você profissional do meio out of home, você profissional de marketing, do anunciante, ano que vem, Summit 2027, em março, abril de 27, vamos definir a data e o local, presença garantida, vocês têm que estar lá. Foi um palco de discussões, um palco de autorregulamentação, né, um papo muito bacana, com um conteúdo muito rico, na minha opinião, o conteúdo mais rico de toda a história dos encontros de out of home promovidos pela Central de Outdoor. E fica aí o convite desde já para você se antenar
e se organizar aí entre março e abril. Na sequência a gente vai informar e se inscrever, né? Tá bom? O evento se faz da sua inscrição. Por favor, colabore, e se você gostou dessa mensagem, dá um like aqui também, que você está precisando. Obrigado, viu? Até logo, até a próxima. Parabéns, adoramos.